Pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema, lembrando que a gente tem seguido nessa série Teologia Prática, e baseado muito do que tem sido falado, não está tudo aqui, mas muito do que tem sido falado baseado nessa série de livretos da editora Fiel. E hoje a gente também está usando esse livreto como base, não é tudo que a gente vai falar hoje que está vindo daí, mas muita coisa sim. E a gente vai falar sobre um tema bastante difícil, mas bastante real, que são os pensamentos suicidas. Né? A gente vai falar sobre esse assunto delicado, esse assunto real, prático, que está cada vez mais presente na vida de muitas e muitas pessoas. E o roteiro que a gente vai seguir nessa noite, primeiro nós vamos olhar para uma introdução sobre o tema, depois nós vamos olhar para algumas verdades que trazem esperança, e depois vamos ver esperança nos Salmos, e por último, algumas estratégias práticas para a mudança, tá bom? Então vamos começar olhando para alguns dados introdutórios. O primeiro dado que eu quero chamar a atenção de vocês é o dado que diz quantas pessoas morrem por suicídio por ano. Alguém tem alguma ideia no mundo? Quantas pessoas morrem por suicídio no ano? Sem perguntar para o Google. Alguém tem alguma ideia? Não? 7 milhões por ano? Tio Paulo? Umas 30 mil pessoas por suicídio por ano. A taxa de suicídio anual é essa daí, ó. 800 mil mortes por suicídio por ano. Isso significa que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida no mundo, né? Então é algo real, é algo que acontece, é algo cotidiano, não é? Se você fizer as contas aí, eu não fiz, mas você pode tentar fazer 40 segundos, a cada 40 segundos uma morte por dia. Nós estamos falando de alguns milhares, né, de pessoas tirando a sua própria vida por dia. Pensando nisso, pensando nessa realidade, que é uma realidade muito clara, muito real, muito próxima, outra coisa que é importante a gente saber e a gente conhecer, estou tendo um problema aqui, não está conectando aí com o computador, não sei porquê. Passa para mim, por favor, mas realmente não está conectando. O suicídio é a segunda e principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Isso é muito sério. É a segunda causa de morte entre pessoas com entre 15 e 29 anos. Eu acho que o problema é a minha conexão aqui, que voltou lá para de lá de trás. Acho que agora vai. Aí. Ou seja, se você tem uma pessoa na sua família entre 15 e 29 anos, a segunda maior probabilidade de como ela pode vir a morrer seria através de suicídio, pensando no mundo inteiro, não é? Outros dados que são levantados também é a causa, o que leva as pessoas a se suicidarem. Esses dados que eu estou trazendo para vocês, eu peguei na OMS, Organização Mundial de Saúde, né? Eles trazem esses dados. E algumas das causas principais dos suicídios. Passa para mim, por favor, Juarez. É difícil hoje. A primeira delas é a solidão. As pessoas se sentem muito sozinhas. Elas não têm amigos, não tem ninguém que as acompanhe, elas se sentem num mundo vazio, sozinhas, separadas de todos e de tudo. E esse é uma das causas mais próximas e mais importantes no que diz respeito ao suicídio, é a solidão. A segunda é o luto, pessoas que estão passando por um período de luto
perderam alguém muito importante na vida delas, essas pessoas estão tristes, elas não conseguem lidar com a perda dessa pessoa, um familiar querido, às vezes uma mãe, às vezes um cônjuge ou um filho que faleceu, e a pessoa não sabe lidar com essa perda e então o luto acaba levando ela para o suicídio. Uma terceira causa muito comum são relacionamentos quebrados. Então, um namoro que acaba, ou às vezes um casamento que acaba, faz com que essas pessoas acabem buscando a solução através do suicídio. E uma outra causa comum também são problemas financeiros. Pessoas que às vezes fizeram uma grande aposta num negócio, e aí esse negócio acaba se provando algo não rentável, e essas pessoas às vezes perdem tudo de uma hora para outra, e ao perder tudo de uma hora para outra, eles perdem totalmente a esperança na vida e acabam tirando a própria vida. Então esses 4 itens são os principais causadores do suicídio no mundo inteiro, não é? Solidão, luto, relacionamentos quebrados e problemas financeiros. É lógico que de cada um desses 4, existem muitas ramificações que se apresentam dentro disso, não é? O que fez essa pessoa se sentir sozinha? O que levou esses relacionamentos a serem quebrados? Por que ela não está conseguindo lidar com o luto? Por que ela não está conseguindo lidar com esses problemas financeiros que aconteceram na vida dela? E aí tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas na vida dessas pessoas. Mas as 4 causas principais que a gente encontra são essas que foram colocadas aí: solidão, luto, relacionamentos e problemas financeiros. Agora que a gente deu uma introduzida, que a gente viu que é algo sério, é algo cotidiano, 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo inteiro, é a segunda causa de morte entre pessoas entre 15 e 29 anos. Agora que a gente entendeu essa realidade, vamos passar um pouco para a questão da solução, de como a gente pode ajudar essas pessoas. Como você pode ajudar alguém que tem pensamentos suicidas e que convive com você, não é? A primeira coisa que a gente precisa caminhar nisso daí é no sentido de pensar em algumas verdades que trazem esperança. E a primeira dessas verdades é o entendimento de que a vida dessa pessoa importa para Deus. Muitas vezes essa pessoa ela tem a falsa ilusão de que a vida dela não importa para ninguém, de que ninguém está nem aí para a vida dela. E o fato é que a vida dela importa para Deus, e importa muito para Deus. E se essa pessoa não é um cristão, ainda assim a vida dela importa para Deus, e você pode mostrar isso para ela como? Primeiro, se ela não é um cristão, algo que já deixa claro que a vida dela importa para Deus é o fato de que Deus é o criador da vida dela. Deus criou a vida dela. Alguém lê para a gente Salmo 139, versos 13 a 16. Bem alto e bem forte, por favor. Ok, perceba, o que o salmista está narrando aí não é uma fábrica, ele não está narrando uma indústria, uma produção em série, não é disso que o salmista está narrando. Ele está narrando muito mais o trabalho de um tapeceiro, fazendo ali um artesão, fazendo um tapete, entrelaçando e conhecendo intimamente cada uma das suas criaturas. Esse é um texto que pode trazer esperança para uma pessoa que acha que a vida dela não tem valor, não tem importância para ninguém. Não tem. Tem porque foi Deus quem te criou, Ele te criou de forma única. Na verdade, Ele te fez lá no ventre da sua mãe, Ele te criou de forma única e especial, e você foi criada à imagem e semelhança de Deus, nos ensina
o texto de Gênesis, não é? Então, mesmo uma pessoa que não conhece a Cristo, ela é importante para Deus, ela foi criada por Deus, e a vida dela importa para Deus, por quê? Porque Deus é o Criador dela. Deus é o Criador, Deus criou a vida dela de forma única e especial, não foi em série, não foi numa fábrica, Deus não tem um monte de forminha que vai saindo todo mundo igual, não, Deus criou cada um de nós de forma única. Então essa é uma verdade importante. Se essa pessoa é um cristão, uma outra verdade também importante é que Deus, além de ser o Criador dela, também é o Redentor dela. O texto de Romanos 8,32, se você é parte aqui da igreja e ainda não memorizou, você deveria memorizar, faz parte do curso de novos membros. Não, estou brincando. Mas é um texto que eu repito ele constantemente aqui na igreja, várias vezes, porque ele é um texto que traz esperança para mim. Ele traz esperança para o meu viver, ele me ajuda a ver as coisas da maneira correta. Ele fala sobre um Deus que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Como esse Deus não nos dará juntamente com esse filho e de graça todas as coisas? Ou seja, esse é um Deus que nos ama e cuida de nós ao ponto de que Ele nos deu o próprio filho dele. Que grandioso amor é esse? Que fantástico amor é esse? A minha vida importa, a sua vida importa para Deus ao ponto de que Ele nos deu o Filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós, ok? Então essa é uma verdade que nós precisamos trazer para alguém que está considerando a hipótese, a possibilidade de tirar a própria vida. Além da verdade de que a vida dessa pessoa importa para Deus, nós também precisamos ajudar essa pessoa que está com a mente nebulosa, que está não enxergando as coisas como elas de fato são, que a vida dela não apenas importa para Deus, mas a vida dela também importa para as outras pessoas. Olha só que interessante, o autor desse livretinho aqui, ele coloca da seguinte maneira, ele diz assim, é uma mentira pensar que alguém, vizinhos, pais, filhos, cônjuge, amigos, colegas de trabalho ou meros conhecidos, seria beneficiado com o seu suicídio. Aqueles que você deixar para trás não ficarão aliviados. Pelo contrário, eles serão deixados com fardos terríveis. Essas pessoas vão ficar para sempre se perguntando, por quê? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Será que a culpa foi minha? Não é? O suicídio não alivia a vida das outras pessoas que você deixa para trás. A sua vida é importante para elas. Elas se importam para você e se suicidar não vai aliviar a vida delas. Que é a mentira que muita gente que se suicida acaba acreditando. Eu sou um peso para todo mundo mesmo, a melhor coisa que eu posso fazer é tirar minha vida, porque se eu tirar minha vida, aí eu resolvo o problema de todo mundo, ninguém mais vai ter dor de cabeça comigo, o que não é verdade. Na verdade, isso é uma grande mentira, Ok, então essas duas verdades que a gente precisa ajudar quem está considerando a possibilidade do suicídio a lembrar delas. Porque ele, com certeza, se é um cristão, com certeza ele já sabe disso, ela já sabe disso. Mas naquele momento, ela está com a mente nebulosa, ele está com a mente nebulosa. Eles precisam ser lembrados de coisas que eles já sabem, mas que naquele momento não está fazendo sentido para eles. Eles estão presos numa mentira. Então essas são as duas verdades. Agora, eu queria olhar com vocês para 2 salmos e ver como esses 2 salmos podem trazer a esperança para pessoas que estão lutando com pensamentos suicidas. Abre comigo lá no Salmo 31. Abre lá comigo no Salmo 31. A gente não vai ler o Salmo inteiro por uma questão de tempo, tá bom, gente? Para a gente poder ganhar tempo. Então nós vamos focar em alguns trechos do Salmo que são trechos que nos ajudam a entender a situação que estava acontecendo aqui. Eu vou ler o Salmo 31, versos 9 a 16, tá bom? Você acompanha comigo a leitura aí? Salmo 31, versos 9 a 16. Diz assim: Misericórdia, Senhor, estou em desespero. A tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido.
Minha aflição esgota as minhas forças e os meus ossos se enfraquecem. Por causa de todos os meus adversários, sou motivo de ultraje para os meus vizinhos e de medo para os meus amigos. Os que me veem na rua fogem de mim. Sou esquecido por eles como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. Ouço muitos cochicharem a meu respeito. O pavor me domina, pois conspiram contra mim, tramando tirar minha vida. Segura aí a leitura. Responde algumas perguntas aqui comigo à luz desse texto. Primeiro, qual é a situação do salmista? Olha aí para esses versículos que a gente acabou de ler. Qual é a situação do salmista? Tristeza, o que mais? Desesperado, angustiado, o que mais? Desanimado, humilhado, o que mais? Tem uma expressão aqui que me parece muito interessante e impressionante. Ele diz assim no verso 12: como se estivesse morto. Tornei-me como um pote quebrado. O que é um pote quebrado? O que é um pote quebrado? Inútil. Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Na verdade, é como se eu já estivesse morto. É como se eu já estivesse morto. Eu não sirvo para nada. Os meus inimigos, eles zombam de mim. Os meus amigos têm medo de mim. Eu virei chacota. Eu estou angustiado. Eu estou desesperado. Olha, na verdade, é como se eu já estivesse morto. Eu não sirvo para absolutamente nada. Isso aqui descreve ou não muitos dos sentimentos de pessoas que estão lutando com pensamentos suicidas. O que vocês acham? Não é? Pensamentos de inutilidade, pensamentos de que a vida não tem sentido, de que eles não servem para nada, de que ninguém se importa, de que na verdade é como se eles já estivessem mortos mesmo. Só vai materializar algo que na cabeça deles já é real, não é? Mas olha a continuidade do texto. Verso 14. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. O meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Salva-me por teu amor leal. Quem é o Deus do salmista? A próxima pergunta é essa. Quem é o Deus do salmista? Olha aí para esses versículos e acha a resposta no texto. Quem é o Deus do salmista? É um Deus cujo amor não muda, o amor leal dele, não é? Ele fala: salva-me por teu amor leal. Aquela palavrinha que também, se você é membro aqui da igreja, você deveria saber de cor, o hesed de Deus. O fato de que Deus tem um amor leal que faz com que ele permaneça fiel à aliança dele que ele fez com a gente, mesmo quando nós somos infiéis. Esse é o Deus do salmista. É um Deus cujo amor não muda. O que mais? É um Deus, o que, Juarez? Onde você vê isso no texto? Ok? É um Deus que pode ser confiado, digno de ser confiado, ok? O que mais? É um Deus que controla todas as coisas. Onde você viu isso aí no texto, Mota? Ok? Na minha versão, o meu futuro está nas tuas mãos, ou os meus dias estão nas tuas mãos. Esse é o Deus que controla, a nossa vida está na mão dele, ele governa sobre ela. O que mais? É um Deus libertador. Saulo, você viu isso onde? Ok? É ele quem nos livra das situações da vida. Ok? Tem mais um item muito interessante aqui, que está no versículo 14. Que é o fato de que Deus, ele é um Deus pessoal. Ele diz assim: tu és o meu Deus. Não é um negócio assim genérico, é íntimo, é pessoal, é o Deus dele, não é o Deus da nação, não é o Deus dos outros, é o Deus dele, que fala com ele, que o escolheu, que o chamou, que o adotou como parte da sua família. É algo pessoal, ok? Próxima pergunta.
à luz de quem é o Deus dele, o que ele decide fazer? Confiar em Deus, clamar a Deus. Ele fala no versículo 14, mas eu confio em ti, Senhor, e digo. E aí ele vai clamar ao Senhor. Primeiro ele se lembra de que esse Deus, ele é o meu Deus. E depois ele vai pedir a Deus, que é quem ele sabe que pode de fato resolver a situação dele. Ele diz: Deus, salva-me dos meus inimigos. Porque Deus é quem Deus é, em meio a todas essas aflições, essas nuvens negras na vida do salmista, ele reconhece quem Deus é, e ele vai a Deus, reconhecendo quem Deus é, tu és o meu Deus, e clamando a esse Deus para que resolva a situação da vida dele. Salva-me dos meus inimigos. Queridos, isso aqui pode trazer esperança para a vida de alguém que está considerando a possibilidade do suicídio? Em vários sentidos, mas um deles é considerar a possibilidade do suicídio não é algo, eu tenho que pensar bem no que eu vou falar, mas não é algo que te torna estranho das demais pessoas que conhecem a Deus. Porque o salmista conhecia Deus, ele conhecia Deus, mas ele estava dizendo: eu não sirvo para nada, é como se eu já estivesse morto. Parece bem claro que o salmista considerava a possibilidade do suicídio, mesmo conhecendo a Deus. Então isso faz quem está passando por essa situação não se ver como o pior dos pecadores, a única pessoa do mundo que conhece a Cristo e tem esse tipo de pensamento, ok? É um pensamento real, uma situação real que cristãos reais podem sentir e pensar vivendo neste mundo caído em que eu e você vivemos, ok? Segunda coisa que é importante aqui, porque ao se relacionar com o salmista, ao se ver na pele do salmista, essa pessoa também pode ser lembrada das mesmas coisas que o salmista lembrou, porque o mesmo Deus a quem o salmista serve é o Deus que essa pessoa serve. E o mesmo Deus que era o Deus do salmista, é o Deus dessa pessoa hoje. E o mesmo Deus que podia ser confiado lá, pode ser confiado aqui. E o mesmo Deus que salva e libertava lá, continua salvando e libertando aqui. O mesmo Deus que tinha esse amor que não muda lá, tem esse amor que não muda aqui. Ok? Por isso ele é digno de confiança. Então essa pessoa pode tomar os mesmos passos que o salmista tomou. Vamos ver mais um salmo? Mais um exemplo, Salmo 55. Esse aqui nós vamos ler inteiro. Enquanto a gente lê, eu já quero que você fique com as mesmas 3 perguntas em mente, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: para o mestre de música, com instrumentos de cordas, poema davídico. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. Meu coração está acelerado, e pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor. Confunde a violência deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro,
meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará. Pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, mas tu, ó Deus, fará descer a cova da destruição, aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Me ajudem aí, qual é a situação do salmista nesse salmo? O que você vê aí no salmo? Ele está com medo, versículo 5, o medo tomou conta de mim. O que mais? Coração acelerado, está tendo palpitação. O que mais? Ele sente vontade de fugir. Ok. O que mais? Pensamento perturbado, versículo 2, meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado. O que mais? Ele foi traído por alguém bem próximo, um companheiro, um amigo, o traiu. Tio Paulo? Medo, muito medo. Pavor da morte. Interessante o que o Saulo fala, né? Falou aí de que ele queria fugir. E é interessante que ele queria fugir para onde? Para o deserto. Deserto é lugar de encontrar refúgio? Alguém encontra refúgio no deserto? Mas no meio dos pensamentos confusos, na mente dele, ao ir para o deserto, ele encontraria refúgio. Quando na verdade o deserto é lugar do quê? Lugar de morte. Lugar de morte, não lugar de refúgio, não é? Ok, quem é o Deus do salmista? Ok, Ele é um Deus que escuta a nossa voz. Interessante que Ele é o Deus que escuta a nossa voz, mas Ele nem sempre é o Deus que nos responde na hora que a gente acha que Ele deve responder, né? O salmista tem essa impressão de que Deus não está ouvindo ele. Deus escuta a minha voz, Malu. Malu, esse versículo, ele está falando de quem traiu ele. Ele está falando de quem traiu ele. Foi traído por essa pessoa. Pela pessoa que abria a vida dele, com quem ele falava. Essa pessoa, ele vai dizer lá para frente que tinha palavras que eram lisas como a manteiga, mas eram afiadas como uma espada. Ou seja, era uma pessoa que pela frente era aquela pessoa agradável, tudo mais, por trás vinha com a faca. É um Deus eterno, Biel. Onde é que você viu isso aí? Ok? Ele não apenas é eterno, mas ele governa eternamente também, não é? Alguém ia falar aqui? 16. Ok. Ok. Outra coisa que a gente não viu aqui em relação à situação do salmista, ele fala, à tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado. O que quer dizer isso? Quando que ele chora angustiado? O dia inteiro. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, o dia inteiro. O dia inteiro ele está chorando angustiado. Quem é o Deus do salmista?
um Deus que sustenta, Adriana, 22, o Deus que jamais permitirá que o justo venha a cair. É dali que você está tirando? Ok. E entregue suas preocupações ao Senhor, Ele o susterá. 18, Ele é o Deus que guarda. À luz de quem é esse Deus, o que o salmista faz? Confia. Confia. A gente encontra isso no último versículo, não é? Ele, quanto a mim, porém, confio em ti. Mas e no 22, além de confiar, o que ele faz? Ele entrega suas preocupações. E no 16, o que o salmista faz no 16? Clama a Deus. Ele clama a Deus. Porque ele confia em Deus, ele clama a Deus e ele entrega as suas preocupações a Deus. Percebe como está muito relacionado com a fé a situação dele? Dele abrir os olhos e ver quem Deus é. E quando ele abre os olhos e de fato consegue tirar aquelas nuvens que estavam fazendo com que o pensamento dele perturbasse e fizesse dele atordoado, ele consegue ver quem Deus é. E aí ele confia em Deus, e aí ele leva os problemas dele para Deus, e aí ele clama a Deus. Mais um salmo que pode nos ajudar a ajudar pessoas que estão lutando com pensamentos suicidas. Algumas estratégias práticas, queridos, para a gente pensar aqui em relação a isso. 2 estratégias práticas que eu creio que podem nos ajudar em relação a ajudar pessoas que estão passando por situações de pensamento de suicídio. Primeira coisa, peça ajuda. Insista com essa pessoa que ela não sofra sozinha, que ela não passe por isso sozinha. Peça ajuda a Deus e peça ajuda ao povo de Deus. Ninguém no povo de Deus deveria olhar para alguém que está tendo esse tipo de pensamento como se fosse alguém de fé inferior, alguém que não é tão santo ou tão piedoso quanto você, alguém que é pior do que você. Não, nós como povo de Deus deveríamos estar abertos para acolher pessoas que estão passando por esse momento, para poder ajudá-las a desanuviar o pensamento delas, tirar esse monte de mentiras que está cegando elas e ajudá-las a ver a verdade. E quantos de nós já não fomos enganados por pensamentos mentirosos? Que talvez não nos levaram a pensar na possibilidade do suicídio, mas nos levaram a outras situações e a outras realidades. E quantos de nós já não precisamos da ajuda de terceiros para poder tirar da nossa mente pensamentos mentirosos e colocar de volta os pensamentos verdadeiros que a gente encontra na palavra de Deus? Ok? Então a gente precisa insistir com os nossos irmãos. Peçam ajuda, não lutem sozinhos. Peça ajuda a Deus e peça ajuda ao povo de Deus, para que você possa ser beneficiário dessa ajuda, não é? A gente não pode ter medo, queridos, de buscar ajudar pessoas que estão assim, não é? A gente tem que ter cautela, a gente tem que saber como a gente faz. Às vezes alguém abre com você, você tem que lembrar que se a pessoa abriu com você, ela confia em você, e você precisa se mostrar digno da confiança dessa pessoa. Então não saia falando para terceiros, não compartilhe com outras pessoas, ajude essa pessoa. Agora, se você chegar ao ponto de perceber que isso está se tornando algo que não é mais um pensamento, mas é algo que já passou para o planejamento, você precisa buscar alguém que vá ajudar essa pessoa. Se você não está conseguindo ajudá-la, você precisa tomar um passo de buscar alguém que vai ajudá-la. Essa semana uma pessoa me escreveu, falando assim: pastor, um colega do meu filho falou para ele que está pensando em se matar. Só que não quer que ele conte para ninguém. E meu filho me contou, e ele não sabe o que fazer, ele está desesperado, porque esse colega falou isso para ele, e ele acha que o colega já está em vias de planejamento para isso acontecer. Nessa fase, queridos, onde você já percebe que já não são mais apenas pensamentos, mas já se tornou um planejamento, você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar alguém que vá até essa pessoa e consiga intervir para ajudá-la. Senão isso pode vir a acontecer e você vai ter ficado calado de forma errada. Então, aqui envolve muita sabedoria.
de você entender isso aqui é só um pensamento suicida, que eu posso ajudá-lo, aconselhá-lo, orar por ele, ou isso já é algo que virou um planejamento e eu preciso buscar alguém que tenha força, sabedoria e autoridade para intervir nessa situação. E a segunda ajuda prática, busque pequenos passos. Isso aqui é para a gente levar para a pessoa. Busque pequenos passos para crescer em habilidades piedosas. Vocês se lembram que a gente viu no começo, que as estatísticas mostram que a maioria dos casos de suicídio se dão por solidão, por relacionamentos quebrados, por luto e por problemas financeiros. Lembra disso? Se as pessoas aprenderem a lidar com essas coisas, isso vai ser uma ferramenta útil para que elas não cheguem ao ponto, de novo, de ter pensamentos suicidas. Então, algumas coisas que podem ser úteis para essas pessoas, não no momento ali em que ela está lidando com isso, mas depois, como um preventivo disso acontecer, é ajudar essas pessoas a aprenderem a resolver conflitos. Muitas vezes elas estão vivendo na solidão, porque sempre que elas têm um conflito, elas preferem fazer o quê? Se isolar. Se isolar. Não, tive um conflito, eu não quero resolver, eu vou me isolar. Eu vou ficar aqui no meu canto, e vou me isolar e vou cada vez me tornar mais solitário. E isso vai levando a situações que lá na frente acabam gerando pensamentos suicidas. Nós precisamos ensinar essas pessoas a pedir e conceder perdão. Essas pessoas precisam olhar para a cruz, lembrar que elas mesmas foram perdoadas pelo Senhor Jesus. Precisam aprender a lidar com situações em que pessoas te ferem, e elas vão ter que aprender a perdoar pessoas como Cristo as perdoou. E elas também vão ter que aprender a pedir perdão, a reconhecer que elas pecam contra pessoas, e que quando isso acontece, a melhor coisa a fazer não é o tempo, porque o tempo não cura nada. Se o tempo curasse as coisas, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. Era só deixar o tempo passar bastante que pronto, todo mundo ia estar resolvido. Mas Jesus precisou morrer para me perdoar e para te perdoar. E você que peca contra outras pessoas, como todos nós aqui, precisa aprender a criar, a ter essa habilidade de reconhecer os teus pecados e ir pedir perdão. Porque senão a culpa vai se amontoando nos teus ombros. A culpa vai se amontoando até o ponto em que você não consegue mais lidar com ela. Muitas pessoas que acabam se suicidando diante de uma situação de luto, são pessoas que sabiam que tinham errado contra o pai, contra a mãe, contra o marido, enfim, contra os filhos, e quando essas pessoas contra quem elas erraram morrem, elas percebem que elas perderam a oportunidade de ter resolvido essa situação. E como a pessoa morreu, elas percebem que não tem mais solução para aquele relacionamento. E a única coisa que elas conseguem achar como solução é tirar a própria vida. Então essa é uma ferramenta que essas pessoas precisam adquirir. De novo, não é na crise, não é no momento do planejamento, do pensamento suicida. É ao longo da vida para não entrar nessa situação mais. Ok? E por último, nós precisamos ajudar essas pessoas a crescer em generosidade. Generosidade. O ato do suicídio sempre é um ato egoísta. Sempre é um ato de eu estou preocupado com a minha dor, com a minha situação, então eu vou tirar a minha vida para resolver a minha dor. Eu tenho uma dor emocional tão grande, eu tenho uma dor emocional tão profunda, e eu me iludo achando que ninguém se importa, que Deus não se importa, e que a melhor coisa a fazer é simplesmente tirar a minha vida, que eu vou resolver o meu problema, não é? E isso demonstra um egoísmo profundo enraizado lá dentro, que de novo, no momento da crise, não é isso que você vai ensinar para a pessoa, você vai ajudá-la a tirar, você vai ajudar tirando essa pessoa de lá, mas depois você precisa ajudar essa pessoa a enxergar, e a ver que os pensamentos suicidas dela demonstram uma falta de generosidade e de amor ao próximo, e um profundo egoísmo dentro do coração, que pode ser combatido com a generosidade, com o pensar no próximo, com o servir ao próximo, com lembrar que os 2 grandes mandamentos que resumem toda a lei é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, não é? E se lembrar disso. Então essas são algumas ferramentas, queridos, que a gente precisa ajudar essas pessoas a crescerem nelas, a desenvolverem habilidades nessas áreas que a gente passou aqui.
Alguma pergunta em relação a tudo que a gente viu aqui? Oi, Stênio. Ateu. A pessoa ateia. Pessoa ateia. Querendo corrigir o professor de português, né? Isso. 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 Ela tá perfeitamente certa. Para um ateu faz todo sentido o suicídio, porque de fato para um ateu a vida não tem sentido. Então o que Óbvio que não, né? Óbvio que não. Mas talvez uma maneira de chocar essa pessoa seja falar para ela: faz sentido o que você está falando. Faz sentido. E porque todo mundo está falando para ela que não faz. É igual uma pessoa que uma vez me procurou para falar sobre uma questão de imoralidade sexual. E era um não cristão vivendo uma questão de moralidade sexual e veio me procurar falando assim: porque eu estou me sentindo culpado porque eu estou traindo, tal, não sei o que, tal. Aí eu falei assim: mas por que você está se sentindo culpado? Não, porque eu gosto da pessoa. Não, eu falei para essa, eu joguei o advogado do diabo com a pessoa. Eu falei assim: não, mas isso não tem nada a ver. O importante, você está feliz fazendo isso? Você está feliz? Me satisfaz. Então, se te satisfaz, qual o problema? E a pessoa não conseguia articular o problema, entendeu? Por quê? Porque se você tira Deus, não faz sentido. Não faz sentido você não trair. Porque se aparece uma oportunidade melhor, por que não trair? Vai me satisfazer. Porque eu tirei o absoluto, eu tirei o padrão absoluto de moral aqui, entendeu? Então, porque assim, depende muito da situação que você está conversando com essa pessoa. Se ela está a ponto de, você não vai falar para ela que faz sentido. Mas se isso é algo que está ainda num nível bem para cá, talvez você possa chocá-la com essa afirmação. Faz sentido o que você está falando, porque de fato, qual é o sentido da vida? Você consegue ver e ela não consegue ver. Aí você pode depois jogar para ela e falar assim: mas para mim não faz o menor sentido. Porque eu entendo que a vida tem sentido. E aí você pode começar a mostrar para ela que a cosmovisão dela está totalmente equivocada. E que a cosmovisão dela, naturalmente, logicamente, vai levar a esse tipo de pensamento. Porque, de fato, se Deus não existe, não é porque a gente viver, não tem algo, um padrão absoluto, um motivo absoluto para a gente viver. Entendeu? E é isso que eu estou sofrendo aqui, a melhor coisa que eu faço, acabar com a minha vida aqui, termino logo com esse sofrimento, eu não tenho que prestar conta para ninguém e acabou. Entendeu? Então, assim, é verdade, isso que você está falando é real. E aí você precisa de sabedoria para poder chocar essa pessoa e mostrar para ela de que a cosmovisão dela está quebrada. A cosmovisão dela não faz sentido, e por isso que ela está considerando essa possibilidade. Saulo. Aham. Uhum. 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 Saulo, eu acho que a primeira coisa a gente precisa ter muito claro de que as nossas confianças não são perfeitas. E que ao dizer que ela precisa confiar mais em Deus, nós não estamos dizendo para ela que ela não confia em Deus. Ok? Então, eu acho que isso tem que se tornar claro. E o caminho também para ajudar essa pessoa, eu não creio que seja dizer para ela que ela precisa confiar mais em Deus. Eu creio que o caminho para ajudar essa pessoa é mostrar quão Deus é confiável, ou quão confiável Deus é.
Quanto mais eu mostrar quão confiável Deus é, eu vou estar ajudando essa pessoa a crescer na confiança dela para com Deus. Ao invés de simplesmente eu dar uma ordem, você tem que confiar mais em Deus. Eu preciso mostrar para essa pessoa que Deus ele é digno de confiança. Você pode confiar em Deus. Você pode, olha quem Deus é. Olha aqui quem Deus é. E você vai mostrando para essa pessoa na palavra, você vai mostrando para essa pessoa na vida dela, de como Deus tem cuidado dela, em várias áreas da vida dela, e que muitas vezes, naquele momento, os pensamentos dela estão cegando ela para essas realidades. Então, mais do que falar para ela, você tem que confiar mais em Deus, eu sugeriria que nós mostrássemos para ela quão digno de confiança Deus é. Eu acho que é um caminho melhor. Oi, Malu, depois Mateus. Só para elucidar, essas questões eu tirei de sites seculares que falam sobre suicídio, não foi... O suicídio? Aham. 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 Se a gente colocar... Sim, sim. Se a gente colocar o rótulo doença, acabaram-se as esperanças. Doença, tem muito o que fazer, tomar remédio pro resto da vida, e vai viver assim pro resto da vida. E a gente precisa tomar muito cuidado, Malu, com questões simplistas. E eu vejo duas questões muito simplistas nessa discussão. Uma é afirmar, isso aqui é pecado. E a outra é afirmar, isso aqui é doença. São duas questões muito simplistas, que as duas estão erradas. E entre essas duas existe uma floresta inteira que precisa ser explorada, que precisa ser lidado com ela, não é? E lidado com ela, tendo como referencial a palavra de Deus, que é o manual do Criador das almas, de quem criou a minha e a sua alma e que nos conhece e sabe todas as coisas. Então, assim, eu veria a depressão, Malu, muito mais como um sintoma do que como uma doença. Então, ela pode ser um sintoma de uma doença, ela pode. Por exemplo, tem pessoas que têm um desequilíbrio hormonal que leva essas pessoas a estarem depressivas. É um sintoma da doença, desequilíbrio hormonal. Tem pessoas que têm tumor no cérebro, e o tumor no cérebro gera depressão nelas. A depressão, de novo, é o sintoma, não é a doença. Alguns estudos estão apontando que intolerância ao glúten tem gerado depressão. A depressão, de novo, ela é o sintoma, ela não é a doença. Assim como febre não é doença. Febre é sintoma de alguma doença, ok? Então a gente precisa tomar cuidado para não ir para nenhum desses extremos simplistas e ajudar as pessoas a entender a raiz. De fato, a raiz pode ser uma doença. Ela precisa pesquisar, ela precisa ir no médico, ela precisa buscar ajuda nesse sentido, ela precisa fazer talvez uma tomografia, ela precisa fazer exame de urina, exame de sangue e ver se está tudo bem com ela, fisicamente, biologicamente, clinicamente, ok? E se não tiver, precisa tratar com o médico, não é? Mas a partir do momento que se diagnostica que não existe um problema clínico, é um problema da alma apenas e tão somente, e não algo clínico gerando o problema na alma, aí a gente precisa lidar com esse problema na alma. E mesmo quando é algo clínico, a gente precisa ajudar essa pessoa a lembrar que ela ainda assim é responsável pelas reações dela. Vou usar um exemplo clássico aqui. A tensão pré-menstrual é algo clínico, biológico? Sim ou não? Biológico, certo? Certo? Biológico. A mulher, ela deixa de ser responsável pelas atitudes dela no período? Naquela semana do mês, não, ela pode xingar o marido, bater no marido, dar no filho, porque naquele mês, afinal de contas, ela está naqueles dias. Ela é ou não? Não, ela continua sendo responsável pelas atitudes dela. Então, qual que é o nosso papel como irmãos em Cristo,
com pessoas que estão lidando com situações assim, ajudá-las também a entender que elas também são responsáveis pelas atitudes delas, mesmo em momentos em que o corpo delas aperta o coração delas, por meio, inclusive, de uma doença clínica, física, não é? Então, como é? O que tem? Malu, eu creio firmemente, eu creio fortemente que se o problema está na alma, a palavra de Deus ela me diz que ela revigora a alma, ela dá alegria para o coração e ela torna o inexperiente sábio. Então, se o problema está na alma, eu creio que a palavra de Deus tem as respostas. Mais do que a palavra de Deus, o Evangelho. Eu creio que o Evangelho tem as respostas. Se o problema é físico, ela precisa de um médico. Ela precisa de um médico. Então, isso é o que eu creio, fortemente. Fortemente. Então, pessoal, o que é questão física, Deus resolve através dos médicos. Foi por isso que Ele criou os médicos. E meu papel, e você pode perguntar para qualquer pessoa aqui na igreja que já veio buscar aconselhamento comigo, eu nunca vou falar para essa pessoa, pare de tomar remédio. Eu não sou médico, como é que eu vou mandar parar de tomar remédio? Eu não faço isso, de maneira alguma. O que eu faço é caminhar com as pessoas, ajudando elas a saber que ainda assim elas são responsáveis e que elas precisam olhar para o coração delas. E inúmeras vezes, já aconteceu de pessoas que estavam tomando remédio prescritos por psiquiatras, caminharem com a gente no aconselhamento bíblico e depois de algumas semanas o psiquiatra tirar o remédio dela. Por conta dele, não porque eu mandei. Não porque eu mandei. Porque ele viu melhoras e viu o resultado. E ele tira. Então assim, de novo, a gente precisa sair desses dois extremos muito simplistas. É doença, é pecado. A gente precisa lembrar que existe uma floresta aqui no meio e que essa floresta do coração humano, da maneira como o ser humano ele é... lembra, quem estava aqui na primeira aula desse curso aqui? Que horas são antes disso? Que horas são, por favor? Falta 3 minutos. Quem estava na primeira aula? Vocês lembram que a gente falou que a gente tinha que construir um alicerce para poder erguer a casa? E um dos alicerces era a nossa antropologia. Quem é o homem? Quem é o homem? A visão de que o homem ele é parte material e imaterial e que essas duas partes elas estão amalgamadas, vai fazer toda a diferença nessa situação. Porque a gente vai reconhecer que o físico, o material, sempre vai influenciar o imaterial. Você pega um diagnóstico que você está com câncer, afeta a sua alma ou não? Lógico que afeta a sua alma, não é? Afeta a sua alma. E o outro lado também é verdadeiro. O imaterial afeta o seu corpo. Afeta o seu corpo. O salmista fala: enquanto eu calei os meus pecados, definhavam os meus ossos. Osso é material ou imaterial? Material, mas o problema dele era qual? A raiz do problema qual era? Era o pecado que ele não confessava. Então as duas coisas elas estão entrelaçadas e uma afeta a outra. Sempre uma afeta a outra. Então a gente precisa lembrar disso. Isso é a base do porquê a gente está caminhando nessa jornada aqui da teologia prática, tá bom? Nós vamos encerrar hoje porque já está na hora do culto. Semana que vem a gente continua com um outro assunto. Deus abençoe, até daqui a pouco.